Olá a todos, muito obrigado por ter você comigo aqui novamente. Seja bem-vindo mais uma vez a mais um vídeo inédito aqui nesse canal. Se você gostar desse vídeo, por favor, deixe seu like. Sinta-se livre para expressar seu pensamento, tá? Deixando um comentário aí abaixo, tá? Você é livre, se você concordar ou discordar de mim. E indique esse vídeo aí para quem você achar interessante. Se gostar dos conteúdos, por favor, se inscreva no canal, tá? Uma boa segunda-feira para todos, um bom início de semana. Meus amigos, no vídeo de hoje eu não quero trazer polêmica, né? Embora eu sei que, tipo assim, vai ser polêmico o que eu vou falar aqui nesse vídeo para algumas pessoas, talvez não para todas, mas para algumas pessoas, né? Vai ser difícil conciliar, digerir o que eu vou falar, né? Diante de tudo, de todo o conteúdo, todos os vídeos que eu já fiz aqui no canal, né? Nos meus tempos de crente, porque boa parte da minha vida eu fui crente, crente em Deus, crente na Bíblia, em Jesus, mas hoje eu penso diferente. Não quero criar polêmica, só quero trazer raciocínio lógico, só quero trazer questões reflexivas, tá? Uma reflexão, um questionamento, tá? Porque se eu sou honesto e quero buscar a verdade, por que eu não posso questionar a existência de Deus? Por que eu não posso questionar a Bíblia? Você percebe? Você não se considera buscador da verdade? Se você é o buscador da verdade, questione tudo ao seu redor, tá? Questione até a Bíblia, tá? Isso inclui até a Bíblia, se possível a existência de Deus. E se você souber, caso você saiba que Deus não existe, você tem que continuar vivendo e aceitar, tá entendendo? Aceitar que a realidade é como é, que muitas das vezes os homens criam deuses, tá? Com aquela necessidade de conforto diante do desamparo. Isso é muito comum, tá? Isso é tipo um tipo de placebo mental. É algo que as religiões constroem muito bem na cultura de um povo e na cabeça do povo também, certo? Porém, todos sabem que a religião é controle, ferramenta de controle social, tá? Isso é muito claro, isso é bastante óbvio. Só que eu quero ir mais além nesse vídeo. Eu não quero falar só sobre religiões e coisas humanas. A pergunta é simples: qual é a evidência de que Deus existe? Qual a evidência de que existe um Deus e que esse Deus é exatamente como a Bíblia apresenta? Qual é a evidência de que Deus, essa personificação, essa antropomorfização que o ser humano faz de Deus, qual é a evidência de que isso é o correto? Temos alguma evidência e garantia de que um Deus transcendental que criou o mundo, criou a humanidade, criou os seres vivos, criou a vida, a existência? Qual garantia que temos que ele possui características humanas? Se você for parar para pensar, nós não temos nenhuma evidência clara disso. O que temos é uma inferência, são inferências, né? As pessoas gostam de inferir coisas, a existência de Deus. Outros vão querer usar a Bíblia ou algum outro texto sagrado para querer provar isso. Ou então vão usar experiências anedóticas. O que é experiência anedótica? Bom, é quando a pessoa tem uma experiência específica, porém aquela experiência que ela teve se restringe ao senso comum da própria pessoa, né? A percepção da pessoa é algo que não pode ser estudado, é algo que não pode ser verificado, tá? É algo que a pessoa não pode compartilhar essa experiência que ela teve com outras pessoas, então é uma evidência anedótica. Então muitas das vezes as pessoas vão usar esse tipo de argumentação para tentar, em tese, provar, né, ou pelo menos inferir, ou pelo menos considerar que exista um Deus. Só que aí o problema é o seguinte: se essa entidade transcendental que criou a existência, criou os seres vivos, criou toda a biogênese da vida, né, e toda a complexidade do universo, se existe de fato uma entidade transcendental, que a gente chama de Deus, que está além do nosso conhecimento, pergunta como Deus é e qual é o nome desse Deus, qual é a vontade desse Deus para nós seres humanos. São tipos de perguntas que devemos fazer, tá? São tipos de perguntas que todos nós devemos, pelo menos, fazer uma vez na vida e tentar chegar a uma conclusão. É por isso que eu falei no início do vídeo, eu não tô aqui pra trazer polêmica nem ofender a fé de ninguém. Se você acredita em Deus, cara, se tá te fazendo bem, continue. Eu não tô aqui pra atacar a fé de ninguém, nem pra tentar tirar as pessoas ou converter as pessoas
a descrença, tá entendendo? Não é isso, não é esse meu objetivo, é sempre trazer raciocínio lógico. E claro, eu tô endossando aqui os comentários e o conteúdo aqui do vídeo, também usando um pouco do meu ponto de vista, do que eu acho. Mas não vou falar só do que eu acho, eu vou falar também de conclusões, como eu disse no início, conclusões reflexivas. Então nós não sabemos qual é a vontade definitiva e absoluta desse Deus para a humanidade. A gente não sabe qual é o objetivo dessa entidade, caso ela exista. Se existe ou não, ninguém sabe, tá? Tem pessoas que escolhem acreditar e pessoas que escolhem não acreditar. E elas têm suas razões para isso. Por exemplo, eu como ateu, eu não acredito em Deus por falta de evidências, porque não tem nada que me convença, tá? Embora toda a minha vida eu tenha sido crente. Mas tem pessoas que creem que existe um Deus, e elas têm as razões e os motivos pessoais dela, porque faz bem, ou porque ela, sei lá, na cabeça dela ela sente que Deus existe, né? Ela pensa dessa forma. Ou a pessoa, como eu falei, teve uma experiência anedótica e isso foi uma confirmação de que existe sim, que ela não está sozinha, enfim. As pessoas têm seus inúmeros motivos para crer. E há aqueles que escolhem não crer. Eu, no meu caso, eu não vou nem dizer que eu escolhi não crer, porque o ateísmo ele não é uma escolha, ele é uma conclusão. Diante de uma conclusão que eu tive, eu cheguei à descrença. Eu falei, opa, peraí. Não faz sentido acreditar nisso mais. Embora seja difícil, né? Saber que a realidade pode não ser conforme eu gostaria que fosse, né? Mas acontece, fazer o quê? Então a gente também não sabe o nome desse Deus, dessa entidade. A gente não sabe quais são os planos dessa entidade. A gente não sabe qual é a forma. A gente não sabe como essa entidade é. A gente não sabe se essa entidade tem braço, tem perna. A gente não sabe se esse Deus, ele, sei lá, ele fala. A gente não sabe qual é a forma exata que ele quer se comunicar com a gente. A gente não sabe se ele quer ou não se comunicar com a gente. A gente não sabe qual é o meio mais prático e eficaz de se comunicar com essa entidade. Então vocês podem ver que são inúmeras perguntas cujas respostas nós não sabemos de fato. O que a gente ousa saber, ela basicamente se restringe a nossas crenças e fé. A nossa fé e as nossas crenças pessoais humanas. Porque o que as religiões fazem é isso aí, elas antropomorfizam um Deus, elas personificam um Deus. O que eu quero dizer com isso? É adicionar característica humana a um tipo de Deus. Por exemplo, Deus chora, Deus se alegra, Deus fica triste, Deus fica feliz, Deus se arrepende, Deus sente ira, Deus é amor. Então vocês podem ver que são características humanas que são adicionadas àquele conjunto de ideias, né, naquela massa de ideias, até chegar no conjunto final, que é o que a pessoa chama de Deus, que é tudo aquilo que está além do nosso conhecimento. Tá entendendo? Então vocês podem ver que o conceito de Deus, ele é ambíguo. O conceito de Deus, ele se estende. Ou seja, cada pessoa tem uma interpretação diferente de Deus. Tá entendendo? Por exemplo, um muçulmano fala assim, ó, eu acredito em Deus. Aí um cristão fala assim, ó, eu também acredito em Deus. Aí vem uma terceira pessoa que não tem religião nenhuma, mas ela escolheu acreditar num Deus. Ela acredita em um Deus específico, porém essa pessoa diz que o Deus que ela acredita não é o da Bíblia. Aí vamos supor que essa pessoa diga, pô, concordo, eu também acredito em Deus. Você percebe que esses três afirmaram a mesma coisa, que acreditam em Deus. Mas em tese, o Deus que eles acreditam não é o mesmo. Tá entendendo o que eu tô querendo dizer? Então vocês podem ver que teoricamente eles concordam com a mesma coisa, que Deus existe, mas na prática eles não estão concordando entre si. Porque cada um acredita num Deus que tem características diferentes, mandamentos diferentes, religiões diferentes. Então vocês podem ver que não há um consenso definitivo, universal sobre o que é Deus. O conceito de Deus é tipo assim, é tudo aquilo que está além do nosso conhecimento. Cada um pode criar um Deus pessoal para si. Eu não acredito mais nessa ideia de Deus pessoal. Eu posso fazer mais vídeos falando sobre isso, o porquê que, né, eu passei a pensar assim e abranger mais conhecimento, mais informação, mais coisas assim que eu penso, né, coisas que eu analiso. Bom, e é isso, galera. Espero que todos tenham entendido que não há uma evidência clara, não há nada evidente, tá entendendo? Que nos faça, tipo assim, aceitar como uma verdade absoluta que esse Deus exista, certo? Então não há nenhum consenso. O que eu tô querendo dizer é que não há nenhum consenso claro e evidente de como seja Deus, de
o que que Deus quer, o que que ele pretende, porque ninguém sabe de fato. Se fosse um consenso universal, definitivo, se a gente pudesse afirmar categoricamente que Deus é de uma forma, não haveria diversas religiões espalhadas pelo mundo. Vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer? É basicamente isso. Existem várias religiões em vários lugares do mundo, em vários países, várias regiões do mundo. E cada religião tem um conceito diferente de Deus. Existem religiões monoteístas, existem religiões politeístas que adoram vários deuses, né? Inclusive antigamente, né, antes do Império Romano adotar o cristianismo como religião oficial, o Império Romano adoravam vários deuses, assim como na antigo, na Grécia Antiga, certo? Na mitologia grega. Então tem várias religiões que adoram vários deuses, tipo o hinduísmo. Então cada religião tem um conceito diferente de Deus, tem um mandamento diferente. Então, galera, tudo que o ser humano julga saber sobre o que as pessoas chamam de Deus, né? Tudo é baseado nas religiões que são criações humanas. Então ninguém sabe de fato se essa entidade criou o mundo, criou a vida, e a gente não sabe se essa entidade específica existe ou não, tá? Bom, então ninguém sabe de fato se existe ou não. Como eu falei, uns escolhem acreditar, outros não acreditam, tá? E como eu falei anteriormente, não há nenhuma prova clara, não existe nada evidente assim na natureza ou em qualquer lugar que haja um criador, haja um Deus. Ninguém sabe de fato se existe ou não. Mas aí vai vir alguém, né? Pode vir alguém dizer o seguinte: "Ah, Lucas, pô, mas olha a natureza. Pô, a natureza é linda, né? A natureza, os seres vivos, as árvores, todos os biomas, tudo é complexo demais, né? Então, como tudo é complexo demais, não pode ter vindo do acaso. Se é complexo demais, tem que ter vindo de um Deus." Não, mas isso não é evidência. Esse argumento é uma inferência. Você está inferindo que existe um Deus por conta da complexidade do universo, por conta da complexidade das coisas que a gente vê na natureza, né, na Terra, né, coisas que a gente vê no cosmos, né, no universo. Então você pode pegar essas coisas e alegar, fazer uma inferência e dizer: ó, existe um Deus por isso e aquilo, porque eu não tenho resposta plausível para a causa de tudo isso. Então eu tenho que atribuir, a minha necessidade de atribuir a um Deus, a algo superior a mim. Vocês estão entendendo basicamente? Isso não é uma evidência, é um argumento que serve como uma inferência. Você está inferindo isso, tá? A maioria das evidências se baseiam nisso, ou então em experiências anedóticas, ou então vão pegar a Bíblia para provar esse Deus, ou então alguma coisa desse tipo. Bom, é isso. Vou finalizando por aqui. Espero que todos tenham entendido aí minha proposta, onde eu quis chegar. Espero que todos tenham entendido o raciocínio. Meu objetivo é simples, é só trazer um pensamento crítico e racional, né, para a gente refletir em cima disso tudo, não é causar polêmica nem nada, tá? Mas agradeço a todos aí que ficaram até aí o final do vídeo. Muito obrigado a todos aí pela paciência e pela atenção. Espero que todos tenham entendido aí da melhor forma a mensagem. E é isso, galera, algo pra gente pensar, certo? Bom, por hoje é isso. Muito obrigado a todos e até mais.